A resposta que você procura pode estar neste vídeo. Assista até o final. Consequências da desobediência. Uma reflexão à luz das Escrituras Sagradas. A desobediência a Deus é um tema amplamente abordado na Bíblia, refletindo seu impacto não apenas no indivíduo, mas também na sociedade como um todo. A palavra devorador aparece como uma metáfora poderosa para ilustrar as consequências de afastar-se dos princípios divinos, conforme revelado nas Escrituras. Este texto, que busca explorar a ideia de desobediência e suas consequências, inicia-se com passagens como Deuteronômio 28:15, 38:42 e Provérbios 30:14, que indicam o caráter destrutivo da desobediência e da injustiça humana. Ao longo deste artigo, vamos analisar essas passagens e refletir sobre como elas se aplicam à vida cotidiana e à nossa caminhada com Deus. A desobediência e a quebra da aliança com Deus. A Bíblia é clara ao associar a desobediência a um rompimento da aliança entre Deus e seu povo. Em Deuteronômio 28, Deus apresenta uma série de bênçãos que são concedidas aos que obedecem a seus mandamentos, mas também adverte sobre as consequências devastadoras que os desobedientes enfrentam. A partir do versículo 15, Deus declara: se não obedeceres, enviará o Senhor contra ti a maldição, a confusão e a ruína em tudo o que fizeres. O gafanhoto consumirá as tuas árvores e o fruto da tua terra. Este versículo reflete uma advertência séria. A desobediência não é apenas uma falha moral ou religiosa, mas resulta em uma série de destruições tangíveis e espirituais. As perdas materiais, como a destruição da colheita, representam um reflexo da perda espiritual e da quebra da relação íntima com Deus. Quando o povo de Israel desobedecia, eles não apenas perdiam os frutos de seu trabalho, mas também se afastavam da proteção divina, sendo entregues à destruição. A aplicação: a infidelidade abre portas para perdas e destruição. Em nossas vidas, podemos experimentar de forma semelhante as consequências da desobediência a Deus. Embora o contexto de Deuteronômio se refira ao povo de Israel, os princípios subjacentes continuam válidos para nós. Quando nos afastamos de Deus, seja por escolhas pessoais ou por negligência espiritual, somos vulneráveis às maldições que surgem das circunstâncias ao nosso redor. As bênçãos divinas de proteção, prosperidade e paz se tornam difíceis de alcançar quando negligenciamos os ensinamentos de Deus. O gafanhoto, que consome as colheitas, pode ser visto como uma representação de tudo aquilo que destrói o trabalho e os esforços humanos quando não estão alinhados com a vontade de Deus. A falta de obediência pode se manifestar de diversas maneiras em nossa vida pessoal. Relacionamentos quebrados, dificuldades financeiras ou até mesmo crises espirituais profundas. No entanto, a Bíblia oferece a esperança de que mesmo após a desobediência, Deus oferece perdão e restauração a quem se arrepende e volta a Ele de todo o coração. O gafanhoto como símbolo da destruição. O gafanhoto, citado em Deuteronômio 28:38-42, é um dos exemplos mais vívidos da destruição causada pela desobediência. Na antiguidade, a invasão de gafanhotos era uma ameaça devastadora para as colheitas. Esses insetos destruíam tudo o que encontravam pela frente, deixando um rastro de devastação que deixava as pessoas sem recursos para sustentar suas famílias. De forma simbólica, o gafanhoto representa tudo aquilo que corrói as bênçãos de Deus quando não seguimos suas instruções. A destruição não é apenas externa, mas também interna, afetando a paz espiritual e a prosperidade emocional do indivíduo. Este conceito de destruição pode ser ampliado para um entendimento mais profundo da vida moderna.
O gafanhoto pode ser visto como uma metáfora para os vícios, as escolhas erradas, as influências negativas ou até as circunstâncias imprevistas que acabam consumindo aquilo que de bom havia sido conquistado. Quando uma pessoa se afasta da obediência a Deus, sua vida pode ser tomada por esses gafanhotos que deixam um vazio em suas conquistas materiais e espirituais. A advertência de Deuteronômio 28 não é apenas histórica, mas também uma lição atemporal sobre a importância da fidelidade a Deus. O devastador da injustiça, Provérbios 30:14. Outro aspecto importante da desobediência abordado nas Escrituras é o impacto da injustiça humana. Em Provérbios 30:14 lemos: "A geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas para devorar os pobres da terra." Esta passagem ilustra a imagem de pessoas ou grupos que, movidos por ganância, egoísmo ou maldade, exploram os vulneráveis. Os dentes e as queixadas representam as ferramentas que os injustos usam para oprimir e devorar os menos favorecidos. Reflexão: a injustiça humana também pode ser um devorador na vida dos vulneráveis. O devorador descrito aqui não se refere apenas à destruição física, mas também à exploração emocional e espiritual daqueles que são mais frágeis. Em muitos contextos sociais, podemos ver que a opressão dos pobres, a exploração dos trabalhadores e a marginalização de grupos desfavorecidos refletem a ação do devorador mencionado em Provérbios. Esses indivíduos ou sistemas injustos se aproveitam da fragilidade alheia para enriquecer à custa do sofrimento dos outros. A Bíblia é clara ao condenar tal comportamento e alertar sobre as consequências espirituais e sociais de uma sociedade que permite ou até incentiva tais atitudes. Quando uma sociedade é caracterizada pela injustiça, ela se distancia dos princípios de Deus, que ordenam o cuidado pelos pobres e vulneráveis. A desobediência à ética divina de justiça e compaixão resulta em um ambiente onde os mais fracos são devorados por sistemas opressores, seja através de desigualdade econômica, violência ou falta de acesso aos direitos básicos. Em última instância, esse tipo de desobediência corrompe a integridade moral e social de toda uma comunidade, levando a uma decadência espiritual e ao enfraquecimento das bases sobre as quais a paz e a prosperidade podem ser construídas. O chamado ao arrependimento e à restauração. Apesar de todas as consequências trágicas da desobediência, a Bíblia também oferece uma mensagem de esperança e restauração. Em diversos momentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos que Deus oferece perdão e uma nova chance àqueles que se arrependem sinceramente e buscam voltar à sua presença. Em 2 Crônicas 7:14, encontramos a promessa de Deus: "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se afastar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." A desobediência pode levar a perdas temporais e espirituais, mas o arrependimento traz a restauração. O gafanhoto pode ser detido, a justiça pode ser restaurada e a aliança com Deus pode ser renovada. A desobediência não é o fim da história, mas um ponto de inflexão que, se encarado com humildade e arrependimento, pode resultar em transformação e cura. Deus sempre está disposto a restaurar aqueles que se voltam para Ele com sinceridade de coração. Conclusão: o caminho da obediência e da justiça. A desobediência à vontade de Deus tem consequências profundas e abrangentes, tanto no nível individual quanto coletivo. As imagens do gafanhoto e do devorador
servem como advertências poderosas sobre os danos que podem ocorrer quando negligenciamos os ensinamentos divinos, seja em relação à nossa vida pessoal ou à nossa interação com os outros. A justiça e a obediência a Deus são fundamentais para uma vida plena e para a construção de uma sociedade justa. Contudo, a Bíblia não nos deixa sem esperança. Ela nos chama a arrepender-nos de nossos erros, a buscar a restauração através da obediência a Deus e a viver de acordo com seus princípios de amor e justiça. Somente assim podemos evitar a destruição trazida pela desobediência e caminhar em direção a um futuro de bênçãos e prosperidade, tanto para nossas vidas quanto para as comunidades em que vivemos. A desobediência traz destruição, mas o arrependimento e a restauração nos conduzem à vida e à paz. O significado da obediência e da fidelidade a Deus. A obediência a Deus não deve ser vista como um conjunto de regras severas ou uma imposição pesada, mas como um caminho de fidelidade e confiança no Criador. O Senhor sempre procurou uma relação de amor com o seu povo, onde a obediência não é apenas uma questão de seguir ordens, mas um reflexo do desejo profundo de viver em harmonia com sua vontade. Deuteronômio 30:16 expressa esse convite de Deus. Eu te ordeno hoje que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor, teu Deus, te abençoe na terra, a qual entras para possuí-la. Obedecer aos mandamentos de Deus é uma expressão de amor genuíno. Quando amamos a Deus, naturalmente buscamos cumprir sua vontade. E essa obediência gera bênçãos tanto materiais quanto espirituais. Em relação a Israel, a obediência trazia prosperidade, estabilidade e proteção. Na vida cristã, obedecer aos mandamentos de Deus não apenas assegura suas bênçãos, mas também nos preserva de destruições evitáveis que vêm com a desobediência. Por outro lado, a desobediência resulta em separação, não porque Deus queira nos punir, mas porque o pecado e a infidelidade à aliança com Ele nos afastam da sua presença. Quando escolhemos viver fora da sua vontade, caímos sob as consequências naturais de nossas escolhas, que podem incluir sofrimento, perda e frustração. A obediência, portanto, não é apenas um dever, mas um privilégio que traz consigo segurança, paz e prosperidade. Deus nos chama para um relacionamento dinâmico e cheio de graça, onde Ele é a nossa fonte de vida. A injustiça como reflexo da desobediência. Em Provérbios 30:14, a metáfora dos dentes como espadas e das queixadas como facas ilustra o poder destrutivo da injustiça. A injustiça ocorre quando as pessoas agem em desobediência aos princípios de justiça, compaixão e amor que Deus ensina. A exploração dos pobres, a corrupção, a violência e a negligência dos direitos humanos são manifestações claras de uma sociedade que virou as costas para Deus e seus princípios. A desobediência em relação aos mandamentos de Deus muitas vezes leva à desconsideração dos outros, especialmente dos vulneráveis. A falta de amor e compaixão pelas necessidades dos outros é uma forma de desobedecer ao mandamento fundamental de amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22:39. Ao ignorarmos as necessidades dos outros, criamos um ambiente onde a injustiça prospera e os mais fracos são frequentemente devorados pelos dentes e facas de um sistema que privilegia os poderosos em detrimento dos necessitados. No entanto, a Bíblia também oferece uma visão de esperança para aqueles que buscam corrigir essas injustiças. Deus, em sua justiça e misericórdia, promete restaurar o que foi perdido. Em Isaías 58:6-7, encontramos um apelo claro para aqueles que desejam viver de acordo com a justiça de Deus. Não é este o jejum que escolhi, soltar as ligaduras da impiedade,
desatar as ataduras do jugo e deixar ir livres os oprimidos, e que quebreis todo jugo. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e que abrigues os pobres errantes em casa? Quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? Este chamado a agir com justiça e misericórdia é uma forma de restaurar a obediência a Deus e corrigir as injustiças que surgem quando nos afastamos de sua vontade. É uma chamada à ação prática para defender os direitos dos mais pobres e vulneráveis. Isso reflete diretamente os princípios do reino de Deus. A desobediência e suas consequências no contexto atual. Embora a desobediência descrita nas Escrituras se refira principalmente ao povo de Israel, as lições que ela traz são atemporais e aplicáveis a todos nós. O mundo de hoje enfrenta uma série de desafios que resultam da desobediência aos princípios divinos, seja no nível individual, social ou político. A ganância, a corrupção, a exploração dos recursos naturais e a opressão dos mais fracos continuam a ser formas de injustiça que nos afastam da vontade de Deus. A Bíblia não só nos adverte sobre as consequências da desobediência, mas também nos oferece soluções: arrependimento, obediência e justiça. Através do arrependimento sincero e da restauração de nossa aliança com Deus, podemos experimentar uma mudança real e significativa em nossas vidas e na sociedade. No contexto moderno, isso significa uma transformação em nossos corações, a fim de que possamos viver de acordo com os valores de amor, compaixão e integridade que Deus ensina. O papel da igreja na restauração da justiça e obediência. A igreja tem um papel vital na promoção da obediência a Deus e da justiça em um mundo que muitas vezes se esquece de seus princípios. Como corpo de Cristo, somos chamados a ser agentes de transformação, levando a mensagem de arrependimento e restauração aos indivíduos e comunidades. Isso não é apenas uma questão de pregar o Evangelho, mas de viver e agir de acordo com os princípios de Deus em todas as áreas da vida. A igreja deve ser uma voz que clama contra as injustiças, apoiando os pobres, os marginalizados e os vulneráveis, assim como foi a missão de Jesus durante seu ministério na terra. Em Mateus 25, 35, 36, ele disse: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e vieste a mim. A ação da igreja em servir aos outros é uma expressão prática da obediência a Deus e do cumprimento de sua vontade. Além disso, a igreja deve ser uma comunidade de oração e arrependimento, onde aqueles que se afastaram de Deus podem encontrar perdão e restauração. Em 2 Coríntios 5,18, Paulo nos lembra: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Assim, a igreja tem o ministério de restaurar a paz e a justiça, convidando todos a retornarem ao Senhor com um coração sincero. O caminho da obediência e da justiça como caminho de vida. O estudo das consequências da desobediência e das promessas de restauração é uma mensagem central da Bíblia. Embora a desobediência traga destruição e perda, Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento e renovação. A obediência a Deus não é um fardo, mas um caminho que nos leva à vida plena, à paz e à prosperidade. Em um mundo marcado pela injustiça, a igreja tem o papel de ser um reflexo da justiça divina, levando a mensagem de transformação e restauração aos corações e comunidades. Portanto, somos chamados a viver em obediência, não apenas como uma questão de dever, mas como uma expressão de nosso amor a Deus. Ao fazer isso, evitamos os devoradores que a desobediência traz
e nos tornamos canais da graça e da justiça de Deus para o mundo ao nosso redor. Através da obediência, encontramos a verdadeira liberdade, prosperidade e paz, tanto na terra quanto na eternidade. O chamado ao coração quebrantado e a transformação real, querido leitor. Enquanto meditamos sobre as terríveis consequências da desobediência e sobre a bênção gloriosa da obediência a Deus, somos confrontados com uma verdade inegável. O caminho que escolhemos hoje molda nosso futuro, tanto na terra quanto na eternidade. A Bíblia nos fala de destruição e devastação causadas pela infidelidade, mas também de restauração e graça abundante àqueles que, com um coração quebrantado, se arrependem e voltam para o Senhor. A desobediência pode até parecer algo pequeno, uma escolha isolada, mas na realidade ela abre portas para um caos devastador em nossas vidas e na sociedade. No entanto, o maior milagre que podemos testemunhar não é apenas a punição dos injustos ou a destruição daqueles que se afastam de Deus, mas a maravilhosa graça de um Deus que, mesmo diante de nossas falhas, nos estende suas mãos de perdão, restauração e renovação. E você, querido amigo, onde está o seu coração hoje? Deus não está distante de nós. Ele está esperando com braços abertos, pronto para nos acolher, restaurar e renovar tudo o que foi perdido. Se você está caminhando em desobediência, se as consequências do afastamento de Deus estão tomando conta de sua vida, saiba que há esperança. O arrependimento é o primeiro passo para voltar ao lugar de bênção. Ele não é um sinal de fraqueza, mas de humildade de um coração que reconhece a falha, mas que tem a coragem de voltar para o abraço do Pai. Há uma esperança real de transformação. Quando nos arrependemos sinceramente, quando nos dobramos diante do Senhor com um coração quebrantado, Ele promete nos restaurar de tal maneira que não apenas superaremos as consequências da desobediência, mas seremos feitos novos. A promessa de Deus é clara e segura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não olha para os nossos erros com condenação, mas com compaixão, e deseja nos ver livres das correntes que nos prendem. Em vez de sermos consumidos pelos gafanhotos da destruição, podemos experimentar a restauração e a abundância que só Deus pode proporcionar. Ele quer restaurar sua vida, sua paz, seus relacionamentos, sua alegria. A decisão está em suas mãos, mas o convite é irresistível. Deus está chamando a cada um de nós a voltar a viver com obediência e a refletir sua justiça no mundo, a fim de que possamos ser luz no meio das trevas e instrumentos de transformação. Hoje é o dia de reconciliação. Não importa quão longe você tenha ido ou quantos erros tenha cometido, o Senhor está pronto para perdoar e restaurar. Seu coração quebrantado e contrito é o terreno fértil onde o Espírito Santo pode realizar sua obra. Ele não nos rejeita. Ele nos chama para uma vida de plenitude, abundância e paz. Não espere mais. Volte ao Senhor com todo o seu coração. Ele deseja curar suas feridas, trazer a verdadeira paz e transformar sua vida para sempre. O caminho da obediência a Deus não é só um caminho de bênçãos, mas também de alegria, de propósito, de verdadeira liberdade. Que hoje, ao ler essas palavras, seu coração se abra para a transformação divina que Ele deseja operar em sua vida. Em Cristo, tudo é possível. Que o Senhor nos conduza de volta ao seu coração, onde encontramos paz, restauração e vida em abundância. Vamos juntos viver de acordo com sua vontade, com corações cheios de gratidão, obediência e amor. Deus te abençoe abundantemente. Juntos, vamos alcançar mais vidas para Cristo. Compartilhe.